Mais uma vez, muito boa noite. Agora sim, nós vamos dar continuidade à nossa palestra. A JET International é uma organização com sede na União Europeia que tem como principal missão desenvolver líderes de alta relevância a responderem aos desafios impostos dentro desse novo conceito de mundo e, com isso, consolidar uma nova postura ética e comportamental capaz de aprimorar políticas públicas em prol do ser humano através da ação da diplomacia humanitária e de políticas governamentais de formação de compliance. E nessa esteira, a GETRO proporciona a cada dia uma palestra com um tema de relevância alinhado com seus valores, com sua missão de tornar o mundo melhor e capacitar os seus diplomatas civis, humanos e humanitários. E nessa noite, nós temos aqui a presença do nosso querido Dr. João Batista de Oliveira, que estará proferindo mais uma palestra nesse sentido. Hoje, o Dr. João Batista vai nos acompanhar a uma visita a uma senhora muito idosa, conforme ele disse, que é a Dona Gramática, a portuguesa. E o JB, a partir desse momento, fará uso da palavra conforme lhe aprouver, dentro do tempo já padrão das nossas palestras. Senhoras e senhores, muito bem-vindos. Doutor João Batista de Oliveira, boa noite, a palavra é sua. Boa noite, meu caro xará, doutor João Arlindo. Boa noite, amigos que nos prestigiam. Agradecemos a JETRO esta oportunidade e agradecemos a vocês pelo prestígio da presença. Vamos falar, então, sobre Dona Gramática. Eu quero começar explicando esta cena que aí está, que ilustrou o nosso banner. Foi durante o primeiro Congresso Internacional dos Advogados de Língua Portuguesa, que ocorreu em Lisboa, em 2010. E aí eu estava falando em defesa da língua portuguesa. Eu dizia que a língua portuguesa é falada por mais de 250 milhões de pessoas ao redor do mundo. É a sexta língua mais falada no mundo. Isso lhe garantiria ter como língua oficial na ONU o português. E por que isso não acontece? Primeiro, porque nós não lutamos por isso, nós não defendemos essa bandeira. E segundo, porque o português é visto como uma língua para o Brasil e outra língua para Portugal e ex-colônias. Então, torna-se, ao invés de uma língua forte, duas línguas subdivididas. Nós procuramos mostrar que essa não é a realidade, que nós nos entendemos perfeitamente, falando com os nossos irmãos de Portugal, de Angola, de Moçambique, de Guiné-Bissau, enfim, de todo o mundo lusófono. Mas não houve um interesse muito grande nessa bandeira, que eu continuo defendendo. Como eu disse, o português é a sexta língua mais falada do mundo. Está atrás apenas do mandarim, claro, chinês, espanhol, inglês, árabe, hindi e, em seguida, o português. E a nossa língua é falada em Angola, Cabo Verde, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e ainda em outras regiões da Ásia. Esta é a nossa língua portuguesa, sobre a qual nós vamos conversar. Vai ser uma conversa, um bate-papo, tendo por base a gramática, a Dona Gramática. Eu quero que o meu xará, por favor, exiba aquela frase. O grande Monteiro Lobato, autor de livros que encantaram a infância de todos nós, disse: quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Observe a importância da leitura. Foi Monteiro Lobato também que disse que um país se faz com homens e livros, com seres humanos e livros. Volto agora para a nossa
para o nosso banner. No nosso banner, vocês têm lá o título da nossa palestra. Vamos lá? Voltando ao banner. Visitando Dona Gramática, vírgula, a portuguesa. Aqui nós já temos o início da compreensão da flexibilidade da nossa língua. Como está aí, visitando Dona Gramática, vírgula, a portuguesa, esse a portuguesa é um aposto, uma referência que se faz a um dos termos da oração, como quando nós preenchemos uma procuração. Fulano de tal, brasileiro, maior, residente domiciliado em rua tal, tudo isto é aposto, que são referências feitas ao sujeito. Visitando Dona Gramática, a portuguesa, desta forma, temos um significado, aposto. Se mantivermos essa forma e colocarmos um acento grave na letra A, alguns chamam de acento crase, não existe acento crase. Existe acento grave que indica a crase. Se colocarmos aí, então, um acento grave, teremos visitando Dona Gramática a portuguesa. E, nesse caso, este a portuguesa passa a ser uma locução adverbial, equivale ao advérbio de modo. Visitando Dona Gramática a moda portuguesa. E se tirarmos a vírgula e o a e fizermos essa forma, visitando Dona Gramática portuguesa, portuguesa passa a ser adjetivo, porque adjetivo é a palavra que qualifica o substantivo. Vejam por aí a riqueza da nossa língua portuguesa, que eu amo tanto. E eu quero ler para vocês uma parte, apenas a introdução, da palestra que proferi em 1992 no 20º Congresso Mundial de Elos Internacional, que é um clube de defesa e valorização da língua portuguesa. Está no meu livro e se chama Nossa Língua Portuguesa. Eu não gosto muito de ler, não, mas, por favor. É sumamente prazeroso discorrer sobre uma língua falada por cerca de 250 milhões de pessoas em todo o mundo. Língua nascida no velho Lácio e cultivada, trabalhada, burilada e defendida ao longo dos séculos por luminares da cultura lusíada, como Camões, Alexandre Herculano, Eça de Queiroz, Guerra Junqueiro, Padre Antônio Vieira, Machado de Assis, Olavo Bilac, Castro Alves, Fernando Pessoa e o Nobel José Saramago, entre tantíssimos outros. Assim, atendendo ao honroso convite que me foi feito, preparei um singelo texto sobre nossa língua portuguesa, como falada nos dias atuais. Mas, como no Global World, assim como neste happening, Time is Money, redigi apenas um short speech. A propósito, pouco antes desse morning meeting, logo após o breakfast, fui abordado por um repórter, logo ali entre o hall e o living. Veio pedir meu script para inseri-lo em seu house organ. Na realidade, trata-se de um interessante newsletter cujo mailing list é altamente in, incluindo shopping centers, head offices, commercial boards e business points. Respondi-lhe que tudo estava no press release, distribuído por e-mail e disponível no site da internet. Como ele comanda um talk show, insistiu em obter an interview, ou ao menos uns flashes. Disse-lhe, ok, eu atenderia junto ao staff da mass media no coffee break ou durante a happy hour. Chamei então o boy e pedi-lhe que avisasse o Public Relations e o barman que usaríamos a sala VIP ao lado do nightclub, perto do playground. O ambiente deveria ser light, com appetizers, sandwich
soft drinks e scotch. Tudo self-service, aproveitando tanto o layout como o merchandising do showroom, com música de DJ, jazz band e um crooner. Quanto ao meu paper, como não tem copyright, pode ser reproduzido sem royalty por fax, xerox ou pela mídia. At last, but not at least, admito que esse starting point, este beginning, pode soar algo forçado e snob, merecendo até figurar no Guinness Book of Records por seu record de English words. Retrata, porém, com soft jokes no American style, nossa permissividade diante da contínua e avassaladora invasão de termos alheios às nossas raízes, estranhos à nossa tradição e avessos à nossa cultura latino-lusíada. Não se trata de xenofobia cega. Não há como negar a existência de vocábulos estrangeiros, principalmente em áreas técnicas, absolutamente indispensáveis e intraduzíveis. Ao uso destes somente, deveríamos nos restringir. Não seria o caso de se adotar o mesmo princípio do intercâmbio comercial, em que leis específicas protegem o produto nacional contra a importação de similar estrangeiro? Haveria, sim, a convivência harmônica e salutar entre os termos alienígenas e o vernáculo. Que diremos, pois, em conclusão? Adeus aos estrangeirismos supérfluos ou bye-bye à língua portuguesa castiça? Aqui está o raciocínio sobre a nossa língua e como ela tem sido maltratada, desprezada, colocada ao lado para que recebamos influência estrangeira. Há termos, como disse, que são necessários. Outros são supérfluos, são snobismo. Devemos fugir disso, portanto. Vamos agora falar da capa do livro, que aqui está. Aliás, o João tem aí a capa do livro. Este livro, Mostrando a Língua, é um apanhado com mais de 50 títulos, falando da nossa língua portuguesa, o carinho que devemos ter para com ela, os cuidados que devemos ter ao tratá-la, porque ela é uma das mais belas, flexíveis, ricas, sonoras do mundo. Minha filha, que estudou na Itália, em que a língua, naquele instituto, a língua oficial era italiano ou inglês, volta e meia ouvia pedirem-lhe: fale alguma coisa em português. E ela dizia: alguma observação? E ela dizia: mas vocês não entendem. E eles diziam: nós não entendemos, mas adoramos ouvir a língua portuguesa, porque é uma língua melodiosa, é uma língua harmoniosa. Realmente, a nossa língua é bem sonora. Todas as línguas têm o seu valor, todas as línguas têm o seu mérito, têm a sua beleza, mas o português é o português. Imagine uma língua em que eu te amo, seja ich liebe dich, eu te amo. Pois é. A nossa é mais sonora, é mais suave. Eu quero agora que vocês vejam e identifiquem esta gravura, esta imagem que o meu xará vai colocar aí. Vamos lá? Isto. Sabem o que é isto? Sabem? Isto é o? Pois é, muitos disseram, isto é o Coliseu. Não é o Coliseu. Alguns dirão, mas eu estive lá, é isto aí mesmo, isto aí é o Coliseu. Será que é? Por favor, a próxima imagem. Isto aqui é o Coliseu. Isto aqui, com a sua grandiosidade, completado por imagens superpostas, isto aqui é o Coliseu. A próximo quadro, por favor.
Próximo quadro. Na sequência. Ah, estamos de volta. Isto são ruínas do Coliseu. O que restou do Coliseu majestoso, extraordinário, pela voragem do tempo. Há algumas partes que estão até completas, outras pela metade, 30%, 20%, 10%, algumas estão lá embaixo, no subsolo. Isto é ruína. Por que eu estou colocando isto aqui? Para falar da nossa língua portuguesa e da nossa gramática portuguesa. Há muitas pessoas que dizem que não gostam da gramática, que nunca entenderam a gramática. Eu vejo que até muitas pessoas que viriam para a palestra devem ter pensado, não vale a pena falar sobre língua portuguesa, um negócio tão complicado, um negócio tão ruim de se entender, eu nunca me dei bem com língua portuguesa. Nós vamos falar a respeito disso, mas eu quero que o meu xará coloque aí mais uma frase. Isto. Conhecer bem a própria língua não é virtude de alguns, é dever de todos. A nossa língua é o nosso instrumento de comunicação, é a nossa ferramenta de trabalho, é o elo que nos aproxima das outras pessoas com as quais convivemos comercialmente, familiarmente, socialmente. E devemos, então, conhecê-la para usá-la da sua forma correta, da sua forma precisa. E qual é a dificuldade? É que as pessoas dizem: eu não entendo a língua portuguesa, é muito complicada, eu não consigo entendê-la. E eu explico a razão. É que não entenderam, não assimilaram a lógica da língua portuguesa, a lógica da gramática. Porque quando nós não conhecemos o caminhar, quando nós não conhecemos o roteiro, nós nos perdemos. Normalmente, quando a pessoa sabe que vai precisar de usar gramática portuguesa, o que faz? Vai estudar regência, regência nominal, regência verbal, concordância, colocação. Ora, isso está lá na frente. Não está dentro da lógica. A lógica gramatical diz que nós devemos caminhar do mais simples para o mais complexo. É como se comentássemos o seguinte: o Instituto JB Oliveira, de Educação e Capacitação Profissional, está no 23º andar de um prédio. Então, imaginem que, ao construir esse prédio, disseram: bom, como vai haver um Instituto de Educação no 23º andar, vamos começar construindo a partir do 23º andar. Seria possível? É evidente que não. A lógica nisso? Não. Temos que começar da base. E aí eu pergunto a vocês, raciocinem comigo. Qual é o elemento mais simples, mais elementar da língua portuguesa? E de qualquer língua. Qual é o elemento mais simples? Já raciocinaram? Nós temos o período, nós temos a oração, nós temos a palavra, nós temos a sílaba e temos a letra. O elemento mais simples é a letra. Isto, quando estamos falando da comunicação escrita. Então, a letra é o menor elemento. Acontece que nós temos a comunicação falada e ninguém fala letra. Alguém fala letra? Não. Nós falamos som. O som se chama fonema. Então, o elemento mais simples da língua é o fonema na comunicação falada, ou a letra na comunicação escrita. Por onde, então, devemos começar o nosso estudo da gramática? Pela letra,
pelo fonema. É por aí que começamos. Quando nós juntamos as letras, nós formamos a palavra. E aí já saímos do campo primário, que é a fonética, e vamos para o segundo campo, que é a morfologia, morfoslogosia, que vai estudar a forma e a formação das palavras. Quando juntamos as palavras, nós formamos a oração, a frase. A oração ou frase, professor? Bem, toda frase é uma oração, mas nem toda oração é uma frase. Melhor dizendo, toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Vamos, então, ao chegar à frase, passar da parte de morfologia para a parte de sintaxe. Eu pedi ao João que colocasse aí para mim o quadro, vocês estão vendo que está difícil, né? Porque eu pensei que coubesse por inteiro na folha, que coubesse por inteiro na tela. Então, nós temos aqui gramática do lado esquerdo da tela. Gramática, quadro sinótico. Opa, o que aconteceu? Pode voltar lá. Saiu aqui da minha imagem. Gramática, quadro sinótico. Temos a fonética. Número 2, está do lado direito. Temos a morfologia. Número 3, sintaxe. Se eu quero entender a gramática, eu tenho que começar a entender o elemento mais simples, que é o fonema ou a letra. No quadro que nós vimos, o fonema é a parte mais simples, está dentro do campo da fonética. Podemos voltar lá. Campo da fonética. Eu não sei, Arlindo, se nós conseguiríamos quebrar isso em 3 partes. Fonética, morfologia e sintaxe. Não sei se conseguiríamos. Ah, agora melhorou. Melhorou. Fonética. Devemos começar, então, pelo elemento mais simples, que é o fonema. E na fonética, nós vamos estudar as relações do fonema. Ortoepia, prosódia e ortografia. Lembram-se disso? Da ortografia, lembram, não? Lembram. Ortografia. 2 termos gregos aí, ortos e grafos. Ortos, certo, direito, grafos do verbo grafém, escrever. Ortografia é parte da fonética, portanto, da gramática, que estuda a escrita correta das palavras. Ortografia. Bom, e ortoepia? E prosódia? São as 2 irmãs da ortografia. Ortoepia é a parte da fonética que estuda a exata pronunciação dos vocábulos. Nós ouvimos pessoas falarem colher, colher, flor, fro, mulher. São erros ortoépicos. Nós devemos pronunciar a palavra corretamente. Mulher é mulher. Colher é colher. Flor é flor. Quando nós não fazemos isto, nós incorremos em um erro ortoépico. E prosódia? Prosódia é a exata posição da sílaba tônica. É a acentuação tônica correta. Eu ouço muitas pessoas falarem rúbrica. Já ouviram? Rúbrica. Isso é um erro de prosódia. É rubrica. A palavra não é rúbrica, mas rubrica. Ouço pessoas falarem ávaro. Não é ávaro, é avaro. Filântropo. É filantropo. Estas partes nós estudamos aqui na fonética. Aí passamos para o outro quadro que é mais amplo, é o quadro da morfologia. Vamos estudar a forma e a formação das palavras.
É evidente que eu não vou dar uma aula de gramática, mas eu quero apenas dizer onde se encontra a solução de alguns problemas nossos. Na morfologia, nós temos 4 divisões: estrutura das palavras, formação das palavras, significação das palavras e classes de palavras. Lá na fonética, o destaque é para a acentuação gráfica, que é o ponto mais importante na fonética. Aqui, em morfologia, o destaque é para classes de palavras. Na estrutura das palavras, nós temos o estudo de raiz e radical, tema, afixo, desinência, vogal temática, vogal e consoante de ligação, que numa aula nós explicamos detalhadamente. Aqui não. Na formação de palavras, nós temos estas formas de se construir palavra: derivação, composição, parassíntese, hibridismo e onomatopeia. Vocês estão notando que parassíntese e onomatopeia estão tarjados de amarelo. Por quê? Porque quando a nomenclatura gramatical brasileira, que é a portaria número 36, fez uma reforma nas regras gramaticais, ela deixou apenas derivação, composição e hibridismo. Derivação é quando uma palavra deriva de outra, por exemplo, por sufixação ou prefixação. Eu tenho a palavra dente, eu coloco o sufixo ista e eu tenho dentista. Eu tenho a palavra feliz, coloco o prefixo in e tenho uma nova palavra, infeliz. Na composição, nós temos por justaposição, por aglutinação. Justaposição é quando uma palavra se junta a outra para formar uma nova, sem prejuízo de nenhum dos dois elementos. Por exemplo, mal me quer. Mal me quer. Na aglutinação, há perda de parte de um elemento. Por exemplo, pernilongo. Seria perna longa, pernilongo. A nossa expressão tão comum, embora, é uma forma aglutinada de em boa hora. Observem, em boa hora nós transformamos em embora. Isso é aglutinação. Hibridismo é quando nós usamos elementos de línguas diferentes para formar uma nova palavra. A palavra alcoômetro, por exemplo, tem álcool mais metro. Metro do grego, álcool do português ou do latim. E a parassíntese? Parassíntese é quando eu tenho uma palavra formada ao mesmo tempo por um prefixo e um sufixo. Ou seja, eu tenho o elemento central, substantivo, e eu agrego um prefixo e um sufixo. Por exemplo, eu tenho a palavra cara. Eu coloco o prefixo em e o prefixo ar. Fica encarar. Encarar. É uma palavra formada por parassíntese. E onomatopeia. Onomatopeia. Esse peia é parecido lá com ortoepia, que seria ortoepeia. É quando nós temos uma palavra que surge da observação do som, de um som animal ou de um som da natureza. Por exemplo, qual é a voz do boi? Como o boi faz? O boi faz mu. Nós pegamos esse mu e criamos o verbo mugir. 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 A cabra berra. Nós pegamos o bé e colocamos o sufixo e ficou berrar. E por aí vai. O tilintar dos copos, o ribombar do trovão, o matraquear da metralhadora, são formas onomatopeicas, da onomatopeia. E aí nós vamos para a significação das palavras. Nós temos os sinônimos, os homônimos, os antônimos e os parônimos.
Sinônimos todos sabemos. É quando uma palavra equivale a outra. Eu posso dizer rico ou abastado. Eu posso dizer bela ou formosa. Equivalem-se. Homônimos, nós temos aí homo-onoma, ou seja, homos em grego quer dizer igual, onoma, elemento, elemento igual. E entre parênteses vocês estão vendo aí homógrafos e homófonos. Homos, grafos, é quando a escrita é igual. Eu escrevo a palavra igual, mas o som é diferente ou o sentido é diferente. Eu tenho como homógrafo, escrita igual, cela com C e cela com S. Nós hoje estamos em nossa cela com C, porque estamos enclausurados, estamos aprisionados. Muitos, depois que saírem da cela com C, vão cavalgar e vão usar uma cela com S. E o outro, o homófono, é quando o som é diferente e a escrita é igual. Aí nós temos antônimos. Anti-onoma é o contrário de. Eu tenho rico, o contrário de rico é pobre, bonita, feia e por aí afora. E o problema aqui são os parônimos. São aqueles parecidos, mas que têm outro sentido. Por exemplo, quando nós falamos que vamos fazer um distrato, nós estamos falando em retificar. E quando confirmamos, nós falamos em ratificar. Retificar, ratificar, retificar, ratificar. Muitas pessoas confundem. Vamos agora para classes de palavras. Classes de palavras. Eu costumo perguntar em classe, quantas são as 10 classes de palavras? Poderia me responder? Quantas são as 10 classes de palavras? Isso, responderam 10, pela lógica. Mas aqui a lógica foi atropelada. As 10 classes de palavras são 11. Como, professor? Mas são aí as 10? Pois é. Assim é que a nomenclatura gramatical brasileira as alinha. 10 classes. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Pum! Mas a própria nomenclatura gramatical brasileira diz assim: certas palavras, por não se enquadrarem na classe dos advérbios, terão classificação à parte. Ora, se terão classificação à parte, constituem uma classe. Portanto, as 10 classes de palavras são 11. Temos, portanto, 11 classes de palavras nas 10 classes de palavras. São as palavras denotativas, que denotam sentimentos de afetividade, de solidariedade. Por exemplo, felizmente ninguém se machucou. Esse felizmente não é um advérbio de modo. Não quer dizer de modo feliz ninguém se machucou. Quer dizer, felizmente, por sorte, ninguém se machucou. Essas são as palavras denotativas. Observe agora essa subdivisão. Do lado direito, tarjado em azul, variáveis. Tarjado em amarelo, invariáveis. Variáveis são as palavras que, isto mesmo, variam. Isto é, sofrem flexão. Substantivo, menino, menina, menininho, meninão, meninona. Artigo, bom, boa, bons, boas, etc. Numeral, 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro. Pronome, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Verbo, é o que tem a maior quantidade de variações. Essas são variáveis, porque variam para indicar gênero, número, grau. E embaixo estão as invariáveis. O que são as invariáveis? São as que não variam. Pronto, era isso que eu queria que vocês vissem. E a primeira das
invariáveis é o advérbio. Advérbio não varia. Então, eu tenho menos problemas e tenho menos dificuldades, e não menos dificuldades. Porque menos é um advérbio e não sofre variação. Então, preste atenção. O advérbio não varia. Da mesma forma, a preposição, a conjunção e a interjeição. O destaque aqui é para o advérbio. Tenho ouvido muita gente boa dizer menos pessoas, menos dificuldades. Não existe isto, é menos. Dentre as classes de palavras, merece um destaque muito especial o verbo, porque o verbo é a palavra mais rica de uma língua. Se você quiser aprender uma língua para se salvar numa situação em que você vai ter que ir para um país estranho e tem que saber alguma coisa, estude o verbo. Porque o verbo traduz muito mais do que qualquer outra palavra. Se você quer comer, está numa terra de língua inglesa, você fala to eat, todo mundo sabe que é comer. Se for em alemão, essen, sabe que é comer. Se for em italiano, é mangiare. Fica mais fácil também. Mas é o verbo que traz a essência de uma comunicação. Isto porque, enquanto as outras palavras apresentam no máximo 3 variações, o verbo tem 6 variações. E quando falamos em verbo, é bom sabermos que os verbos se classificam em regulares, irregulares, anômalos, defectivos, abundantes e auxiliares. O que quer dizer isto? Que se o verbo é regular, ele obedece um padrão chamado paradigma e ele não sofre variação em seu radical durante a conjugação. Por exemplo, o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Vai por aí afora. Eu amei, tu amaste, ele amou. O radical do verbo amar, nós obtemos escrevendo a palavra no infinitivo, amar, tirando as 2 últimas letras da direita, ar. Em português, os verbos sempre terminam por R, que é o designativo de infinitivo. E a letra anterior é um A, amar. Então, eu tiro ar, fica am, que é o radical. Eu posso conjugar o verbo amar em todos os tempos e modos que esta parte radical não vai se mover. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. O imperfeito, eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. O perfeito, eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. O futuro, eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos. O pretérito, futuro do pretérito, eu amaria, tu amarias, ele amaria, não muda. O verbo irregular já sofre mudança no seu radical. Por exemplo, o verbo fazer, radical, tira as 2 últimas letras, ER fica faz, F-A-Z, não é isso? Presente indicativo, eu faço, eu faço. Já sofreu alteração no seu radical. No pretérito perfeito, eu fazi, tu fazeste, ele fazeu? Eu fiz, tu fizeste, ele fez. Como essa alteração nesse verbo fazer é uma alteração mais profunda, além de ser irregular, ele é também anômalo, sofre uma transformação muito grande. Peguem o verbo ser. Tirem as 2 últimas letras que caracterizam a terminação. E vocês têm o radical. Ser menos as 2 últimas letras, radical é S. Apenas S.
Conjugando, presente do indicativo. Eu sou, tu és. O S desapareceu. Ele é, nós somos, vós sois, eles são. Imperfeito. Eu era, tu eras, ele era. Cadê o C aí? Cadê o S? Eu era, tu eras, ele era, nós éramos. Perfeito. Estão me ouvindo ou não? Estão ouvindo? Estamos ouvindo, JB. Perfeito. E você prossegue nessa conjugação, o perfeito é eu fui, tu foste, ele foi. Imagine a diferença que aí está. Eu fui, aí está o indicativo. Esse é o verbo que tem uma alteração muito profunda, então ele é chamado de anômalo. E nós temos aquele que é o amigo falso, que na hora que nós precisamos dele, ele falha. É o verbo defectivo, que tem um defeito, que tem uma falha, que não é completo na conjugação. Por exemplo, eu peço ao amigo Sérgio que, por favor, venha colorir essa parede. Ele diz, pode deixar que eu coloro? Coluro? Colírio? Como é que fica? Não temos essa flexão. É um verbo anômalo, é um verbo é um verbo defectivo, melhor dizendo, é um verbo que não tem todas as conjugações. O auxiliar é que ajuda outro verbo a ser conjugado. Ocorre nos tempos compostos. Eu posso dizer eu comprei ou eu tenho comprado. Eu comprava ou eu tinha comprado. Nós temos aí o verbo ter como verbo auxiliar. Prosseguindo lá no nosso quadro da gramática, falamos então do verbo, da sua importância. Quando for escrever e tiver alguma dúvida, hoje vocês têm um recurso extraordinário, que é o professor Google. Consulte o Google sobre o verbo, se ele é regular, se ele é irregular. Se quiser, peça até que ele apresente as flexões todas do verbo e vocês vão tirar quaisquer dúvidas. O professor Google está à disposição de todos. Quem não puder consultar o Google, tem uma gramática à disposição. Nós temos excelentes gramáticas. Domingos Pascoal Segala. Temos do professor Pasquale, excelente gramático, excelente pessoa. Vamos agora falar da sintaxe. Sintaxe é quando nós já passamos lá do começo, da letra, que é o elemento mais simples, para a palavra. Vocês viram que aqui tudo que nós estudamos foi sobre a palavra. Agora nós juntamos as palavras e formamos a oração. E juntando as orações, nós formamos o período. Então, em sintaxe, nós estudamos a análise sintática da oração e do período. E vamos ver quais são os termos da oração. Os termos da oração são 3: essenciais, integrantes e acessórios. Os termos essenciais obedecem àquilo que o nome está dizendo. São a essência, aquilo que não pode faltar. Quais são os termos essenciais em uma oração? São o sujeito e o predicado. Por quê? Porque o sujeito é aquele de quem se declara algo. E o predicado é tudo que se declara do sujeito. Fechou. Sujeito é aquele de quem se declara algo e predicado é aquilo que se declara do sujeito. Não pode faltar. Depois nós temos os integrantes, isto é, que integram obrigatoriamente, completam. Os integrantes são complemento verbal e complemento nominal. Objeto direto, objeto indireto, que tanta gente confunde. Quando o verbo é um verbo transitivo direto, ele só admite um complemento verbal que seja
objeto direto. O verbo ver é um verbo transitivo direto. Como eu sei que é transitivo direto? Que eu converso com ele. Quem vê, vê alguma coisa ou alguém. Liga-se o verbo diretamente ao seu objeto. Quem vê, vê alguém ou vê alguma coisa. Entretanto, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Surgiu aí a preposição e a ligação não é mais direta, como no caso do verbo ver. E eu tenho ouvido pessoas dizerem, até lido, eu lhe vi ontem. Eu lhe vi, não. Eu o vi, eu a vi. Se usar segunda pessoa, eu te vi. Mas eu lhe vi, não. As novelas da Globo, quando mostram o regionalismo do Nordeste, sempre usam o verbo amar com o objeto indireto. Eu lhe amo muito, eu lhe amo. Lhe amo deve ser o marido da lhama, aquele animalzinho das regiões do altiplano. Eu lhe amo, lhe amo. Não, é eu o amo, eu a amo, ou eu te amo. Uma outra consequência disto. O verbo transitivo direto liga-se diretamente ao objeto. O verbo transitivo indireto precisa de preposição. Há algum tempo eu ouvi uma atriz dizendo: eu sou feliz porque eu gosto dos meus fãs e sou gostada por eles. Pode isso? Não. Não. O verbo gostar é um verbo transitivo indireto. E como transitivo indireto, ele não forma voz passiva. Eu sou gostada. Se fosse o verbo amar, que é transitivo direto, daria certinho. Eu gosto dos meus fãs, melhor, eu amo meus fãs e sou amada por eles. Aí sim, porque o verbo é transitivo direto, o seu complemento é um objeto direto. O que nós temos mais aqui em termos da oração, nós temos então, abaixo dos termos da oração, a sintaxe. Sintaxe significa combinação, acerto, composição. Sintaxe de regência, de concordância e de colocação. Regência. Vem de rex regis, que significa rei. É aquele que manda, é aquele que comanda. Na sintaxe de regência, nós temos o termo regente e o termo regido. O termo regente e o termo regido. Na regência nominal, de substantivo, nós temos o sujeito, que é o elemento mais importante. Portanto, ele é regente. O que vier depois do sujeito é regido. Por exemplo, o verbo. Se eu uso o sujeito eu e vou usar o verbo amar, eu só posso usar como eu está na primeira pessoa do singular, tenho que usar o verbo na primeira pessoa do singular. Eu amo, eu amei, eu amarei. Se eu uso o pronome plural nós, o verbo tem que concordar, vindo também no plural. Nós amamos, nós gostamos, nós trabalhamos. Não é o que a gente ouve popularmente. Nós gosta, nós trabalha, nós é os bons. Entretanto, nós devemos conhecer a regra culta da língua. Podemos até usar aí um pouco mais à vontade, mas temos a obrigação de conhecer a regra culta, porque se formos escrever alguma coisa, é a regra culta que vai entrar em função e não a regra popular. Regência
nominal, regência verbal. Sintaxe de concordância é no mesmo sentido de concordar. Aí nós temos os elementos regentes concordando, os elementos regidos concordando com os elementos regentes. E de colocação é a posição do pronome oblíquo átono na oração. Há 3 posições. Quando o pronome vem antes do verbo, e temos a próclise. Quando o pronome vem depois do verbo, e temos a ênclise. Próclise vem à frente. Eu me chamo João. O me, que é o pronome oblíquo átono, vem antes do verbo chamar. Eu me chamo. Até porque o pronome oblíquo reto, eu, atrai para junto de si o pronome oblíquo. Eu não posso dizer, pelo menos na forma gramatical do Brasil, eu chamo-me. E sim, eu me chamo. Se eu não tiver, entretanto, o pronome pessoal do caso reto, eu, aí é obrigatória a ênclise. Chamo-me Antônio. Chamam-te de Pedro. Eu não posso dizer me chamo, embora encontre muito isto. É um erro gramatical colocar o pronome enclítico começando uma frase. Não se começa frase alguma com o pronome oblíquo. Me chamaram, me falaram, me contaram, te disseram. Falaram-me, contaram-me, disseram-te. E a outra forma é a mesóclise. Meso, meio. É quando o pronome vem no meio do verbo. Como é isso, professor? Observe. Eu não posso começar a frase com o pronome oblíquo. Me contaram. Eu posso colocar no final, contaram-me. Mas se eu estiver usando o futuro do presente ou futuro do pretérito, o futuro do pretérito antigamente era chamado de condicional. Se eu estiver usando o futuro do presente ou futuro do pretérito, então eu vou usar o verbo fazer. Faria-te um favor dando este desconto. Faria-te? Te faria um favor? Eu não posso começar uma frase com pronome oblíquo. Te faria? Não. Faria-te agride até os ouvidos. Então, se não pode vir no começo, não pode vir ao final, que venha ao meio. Nós dividimos. Far-te-ia um favor. Essa forma era muito comum na linguagem de alguns anos. Hoje, se você escrever far-te-ei um favor, o corretor do seu computador vai sublinhar em vermelho. Ele não está atualizado. Far-te-ei um favor. Dir-me-ias um segredo. Eu sei que é uma forma algo pedante. Então, simplifique. Coloque o pronome pessoal do caso reto. Eu te farei ou lhe farei um favor. Eu, começando a frase, porque não se pode começar uma frase com o pronome oblíquo. Eu sei que isso aqui é um pouco indigesto, principalmente porque eu atropelei para que não tomássemos muito tempo. O que eu queria era que vocês soubessem que a gramática segue uma linha lógica, racional. Parte do elemento mais simples, que é a letra ou fonema, passa pelo elemento de dificuldade média, que é a palavra, e chega então à oração, à frase, ao período. Se você tiver alguma dificuldade, você sabe onde procurar. É em relação à palavra?
significação de palavras? Procure em morfologia. Em relação à letra, sílaba, procure em fonética. Em relação à construção de orações, períodos, frases, procure, então, em sintaxe. Isto aqui, eu reconheço que não é muito fácil e leva muitas pessoas a cometerem erro e, o que é pior, a levarem outros tantos para cometerem erro. Professor Dr. João, por favor, aquela próxima gravura. É para eu contar uma historinha. Aquela famosa lata. Para eu contar uma história. Aí está, a lata de tinta. A história é de um cidadão que foi contratado para pintar faixas no asfalto. Já viram muitas pessoas fazendo isso. No terceiro dia, ele foi chamado a atenção pelo chefe, que disse: meu amigo, o que está acontecendo? No primeiro dia, o senhor pintou 1.000 metros de faixa. No segundo dia, o senhor pintou 500 metros. Agora, no terceiro dia, o senhor pintou só 200 metros. O que é isso? É preguiça, é indisposição, é má vontade? Ele disse: não é nada disso. É que a cada dia que passa, a lata de tinta está mais longe. Então, imagine a situação. Ele deixou a lata de tinta num determinado lugar e ia molhar o pincel lá para pintar. E cada dia a lata de tinta estava mais longe, portanto, produzia menos. O que isso tem a ver com a gramática? É que nós aprendemos a gramática normativa ou gramática expositiva nos antigos primário e ginasial, que nós hoje chamamos de elementar. Pois bem, é aí que nós aprendemos a gramática e ela não muda nunca mais. Aquilo que nós aprendemos nesse período é que vai valer para o curso colegial, para o curso de graduação, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, é a mesma coisa. E o que acontece é de encontrarmos pessoas letradas, diplomadas, com um belo anel no seu dedo, dizendo: houveram problemas. Meu Deus, isto arde meu ouvido. Houveram problemas? Haviam dificuldades? Não. O verbo haver, no sentido de existir, é invariável. Sabe o que quer dizer isso? Ele fica do mesmo jeitinho, no singular, toda a vida e mais 6 meses. Então, não é houveram problemas, houve problemas. Não é haviam dificuldades, havia dificuldades. Só que quem falou isso é o doutor. Se ele falou assim, então é assim. E vamos nós seguir o que o doutor diz. E incidir em erro, e erro grosseiro. Houveram, haviam, e eu tenho ouvido gente de boa formação e de boa erudição incidir nesse erro. Fazem 2 horas que eu cheguei. Fazem 2 horas? O verbo fazer, no sentido de tempo, não varia. Faz 2 horas que eu cheguei. Fez 3 meses que se venceu a prestação. E não fizeram 3 meses. Faziam 2 horas. Prestaram atenção nisso? Pois é, nós estamos falando de alguma coisa que devemos e podemos evitar. E o que acontece é que a lata de tinta ficou lá atrás. Depois que saímos do antigo ginásio, nunca mais nós vamos olhar a gramática. Aliás, no colegial, no clássico, nós tínhamos gramática, mas era gramática histórica, que estudava etimologia e semântica, origem e transformação das palavras, mas gramática normativa, não.
Aí você vai para a faculdade, a menos que você vá fazer letras clássicas, neoclássicas, você também não vai ter aula de português. A propósito, eu tenho falado com alguns amigos que são diretores, reitores, presidentes de faculdades, principalmente de direito, que deveriam inserir no final do curso, nos últimos semestres, a matéria língua portuguesa e a matéria oratória, para preparar os nossos futuros colegas advogados a dominarem melhor a língua falada e a língua escrita. Eles não o fazem. Bem, eu expliquei rapidamente o quadro. Eu reafirmo que a fonética é a parte que vai cuidar do elemento mais simples. E a parte mais importante da fonética chama-se acentuação gráfica. Eu tenho o curso de reengenharia gramatical, curso de gramática portuguesa, que ainda não passei para a forma online. Então, eu vou passar. E vocês vão perceber que é tão simples, é tão racional a acentuação gráfica, que eu não sei por que as pessoas ainda têm dificuldade. Eu coloco todas as regras de acentuação gráfica em meia lauda de folha A4. Meia lauda. Mas você tem que entender a mecânica. Vou dar rapidamente aqui a ideia, não vou poder aprofundar. Mas isso vai depender da posição da sílaba tônica na palavra. Em português, a sílaba tônica pode ser a última, a penúltima ou antepenúltima. Oxítona, paroxítona, proparoxítona, certo? Pois bem, a acentuação gráfica está diretamente ligada à posição da sílaba tônica. Então, nós já temos 3 preocupações apenas. Acontece que as proparoxítonas são todas acentuadas sem nenhuma exceção. Médico, estômago, âmago, pântano, todas estas são acentuadas, não há uma única exceção. Então, se é proparoxítona, eu acentuo. Eliminei o problema, fiquei com 2. Oxítonas e paroxítonas. Aí nós vamos ver as oxítonas, que são acentuadas em apenas 3 casos. As paroxítonas em apenas 5 casos. Eu não vou ter tempo aqui para expor isso, mas vocês percebem como racionalizando fica fácil. Da mesma forma, quando chegamos lá na morfologia, em classes de palavras, e vamos estudar preposição, o grande problema é crase. Disse aqui que já ouvi pessoas dizerem aquele acento chamado crase. Aliás, uma amiga minha que escrevia na Folha de São Paulo, certa feita, estava falando de um livro. Disse um livrinho que fala daquele acentozinho enjoado chamado crase. Eu mandei uma mensagem para ela, Tereza Monteiro, dizendo: Tereza, o acentozinho é tão enjoado que ele não se chama crase, ele se chama acento grave. Ele indica a crase. A crase é um fenômeno que se traduz na superposição de 2 As, o A artigo com o A preposição. E para indicar que ali estão 2 As, eu coloco um acento grave. Vou à praia, vou a. Este a está acompanhando o verbo ir, é uma preposição. Quem vai, vai a algum lugar. A praia admite o artigo a. Vou à praia. Esses 2 as se sobrepõem e eu indico com um acento grave. E isto se chama crase, é o fenômeno. E para explicar crase, eu uso apenas uma lauda de A4. E também é acompanhar o raciocínio lógico. Não há muito segredo. Bem, olha aí, já acento agudo a acento grave. Isso aqui nos leva à alteração que houve em 1971 pela Lei 5765, que modificou o uso
do acento grave, do acento circunflexo e eliminou o trema. Não teremos tempo para falar disso, mas é bastante interessante. Caminhando agora para o nosso encerramento, eu quero conversar com vocês sobre alguma coisa na área de estilística, que é uma parte da gramática que cuida de trabalhar melhor, mais plasticamente, um texto escrito ou falado. Então, vamos lá, meu caro Xará. Devemos tomar muito cuidado com vícios de linguagem, porque os vícios de linguagem enfeiam, empobrecem a linguagem. Não, mais para frente. Vícios de linguagem. Aí está. Aqui estão alguns vícios. Solecismo, barbarismo, modismo, preciosismo, plebeísmo, estrangeirismo e, lá eles escrevem gerundismo. Eu prefiro usar gerundite, porque esse sufixo "ite" significa um estado patológico, significa uma enfermidade, uma inflamação. Por exemplo, se você tem um problema no tendão, é tendinite. No apêndice, apendicite. E por aí afora. Então, ite é uma doença. Por quê? O gerúndio, ele é autêntico. É uma das 3 formas nominais do verbo. Infinitivo, gerúndio e particípio. Morando, falando, andando. Mas gerundite é uma inflamação do gerúndio. Aí é malévola. Solecismo é a construção, é erros, tanto na regência como na concordância. Solecismo. Barbarismo é quando nós usamos termos incorretos, oriundos de outras línguas. O modismo é essa forma de colocar em moda alguma coisa. Agora, a moda é por conta. Não é mais por causa, nem porque, é por conta. Eu cheguei atrasado por conta da chuva. Que por conta da chuva? Por causa da chuva. Eu não vou trabalhar por conta da falta de ônibus. Que por conta? Por causa? Por quê? Nunca por conta. Plebeísmo é quando nós usamos expressões vulgares, chulas às vezes. Bucho, peãozada, gororoba, que nós podemos usar na conversa com a patota, mas não é uma forma correta. E preciosismo é o oposto. É a sopa de letrinhas. É usar aqueles termos rebuscados, pernósticos, que está mesmo em desuso, mas algumas pessoas gostam de falar difícil. Na noite transata, amigos do alheio, perpassar os umbrais de minha mansão, e por aí vai. Estrangeirismo é quando nós usamos, não necessariamente, uma palavra oriunda de outro vernáculo, de outra língua. Disse na leitura que há palavras que nós temos que usar, mas não são todas, não é em todo caso. Vamos ver aí o que o estrangeirismo pode causar. Por favor, mais um quadro. Próximo quadro. Estrangeirismo é o anglicismo que eu falo. Vou ficar te devendo, JB. Vai ficar me devendo? Tô. Pois bem. Anglicismo é usar a língua inglesa para usar em lugar de um termo nosso. Volto a dizer, às vezes nós temos que usar, mas não sempre. Desenvolvimento explosivo, desenvolvimento extraordinário, usam como boom. O boom. Boom da indústria. Olha aí, boom da indústria. Esse boom, que é o estrangeirismo, levou a um problema maior, boom da indústria, criando aí uma palavra de som desagradável, uma cacofonia. Kakos, grego, quer dizer ruim, mal, fonos é som. Cacofonia é quando do final de uma palavra e o início, olha aí, ó. Estou te pagando, tá, JB? Tá bom, tá ótimo. Anglicismo, bom, isso pode passar. Olha, uma cacofonia, a própria palavra já é uma cacofonia. Uma cacofonia.
Vejam, pode passar. O próximo. Tem aí? Observe, isso aqui saiu no Jornal de Grande Circulação de São Paulo. Setor vive bundas apólices de garantia. Será que não havia um revisor lá nesse jornal? Não, é um jornal de grande circulação. Tem outro aí, o outro também grave, o próximo quadro. Também de um jornal de grande circulação. Santa Fé, laticínios excelentes e o boom da soja. Meu Deus. Boom é um desenvolvimento explosivo, é um desenvolvimento repentino. Mas nós temos como escrever isso em português. Escreveu em inglês, pagou a língua, ou pagou a escrita. Bem, eu poderia ir além, mas são 9 horas e 20 minutos. Eu até ultrapassei um pouquinho do que pretendia. Eu quis apenas incentivá-los a conhecer a nossa maravilhosa língua portuguesa, última flor do Lácio, inculta e bela, nas palavras do nosso poeta. Nós devemos amar essa língua, porque é a nossa ferramenta, é com ela que nós nos entendemos. Fica aqui o meu convite. E se alguém tiver interesse em conhecer algumas coisas que estão nesse livro, é só entrar em contato que nós o disponibilizaremos. Entrem no site do Instituto JB Oliveira. Muito obrigado pela atenção de vocês e gostaria muito de receber perguntas, dúvidas, críticas, por gentileza. São muito bem-vindos. Muito bem. Agora nós passaremos, então, à fase das perguntas e respostas. Como todos já sabem, as perguntas são feitas por ordem de inscrição. Você, para se inscrever, você clica em participantes. Ao final da janela, tem lá levantar a mão. Se estiver em inglês, tem raise hand. Se você estiver usando o seu celular, no canto inferior à direita tem 3 pontinhos. Você clica nos 3 pontinhos, aparecerá levantar a mão ou raise hand. Você, ao clicar, se inscreverá para fazer perguntas. Nós temos aqui já inscrito o senhor Tony, presidente da Academia William Shakespeare. É um prazer tê-lo aqui e nós passamos a palavra. Pedimos aos participantes que sejam objetivos nas perguntas para que o nosso querido JB possa ser objetivo na resposta. Meu irmão, é um orgulho ter você como essa pessoa tão especial, um orador especial da academia. Também estou aqui hoje, realmente um pouco enfermo, por isso que estou na cama, e então vou ser bem breve. Eu gostei da palestra, eu acho que, na minha opinião, foi uma das melhores que eu já assisti depois de formado e depois já depois de velho, né? Então, eu acho que para mim foi uma das melhores palestras que eu já assisti via online. Então, eu só tenho que agradecer, um beijo no coração, muito obrigado e que Deus abençoe e conte sempre comigo. Um abraço, meu irmão. Obrigado, meu presidente. Muito obrigado por sua gentileza, pela atenção e pelas palavras sempre gentis. Obrigado, Tony, pela sua participação. Nós desejamos pronta recuperação. Agora está inscrito o senhor Sérgio Tales, vice-presidente da Academia William Shakespeare, se não estou enganado. Excelente, muito obrigado. Bom, sem dúvida uma palestra rica e que o tempo voou, né? Então, sendo breve, tem algo que eu tenho ouvido com frequência e que me incomoda. Por exemplo, nas novelas, no dia a dia, nos escritores e tal, né? A questão da pronúncia do particípio passado, do verbo pegar. O correto é falar
Antônio foi pego em flagrante, ou Antônio foi pego em flagrante, porque as pessoas... existe uma grande dúvida nisso, cada um fala de um jeito. Eu entendo que seja, por exemplo, Antônio foi pego em flagrante, a pronúncia fechada, e não pego em flagrante. Mas eu tenho uma grande dúvida sobre isso e a televisão não tem me ajudado. Então, vou pedir auxílio de um especialista, doutor, professor, JB, por favor. Obrigado, Sérgio. Obrigado pela presença. Eu notei que você estava bem atento durante toda a palestra e isso me gratifica. Verbo pegar. Nós temos aí uma questão a observar que é o regionalismo. Nós aqui em São Paulo falamos com timbre fechado, pego. No Rio, por exemplo, eles falam com timbre aberto, pego. Lá eles falam poça d'água, aqui nós falamos poça. Se você consultar gramática e dicionário, você vai ver que poça é a forma correta e pego é a forma correta. Então, nós empatamos 1-1 com os nossos irmãos cariocas. Mas eu quero aproveitar o verbo pegar para lembrar que ele é um dos verbos abundantes, que tem mais de uma forma no particípio, exatamente no particípio. Tem o particípio regular, mais longo, e o particípio irregular. Pegar pode ser usado pegado ou pego, como pagar, pagado ou pago, como tingir, tingido ou tinto. Entretanto, o verbo chegar não é abundante. Não existe chegado e chego, é só chegado. Mas tenho ouvido muita gente falar, eu já tinha chego. Esse não é abundante, esse é um verbo que não tem essa facilidade. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo sempre. Agora, com a palavra, a dona Leda Peçanha. Dona Leda, seu microfone está desligado, dona Leda. Não. Agora? Agora sim. Estava desativado aí. Qual é a sua pergunta, por favor? Meu telefone está acabando a bateria. Eu vou falar só uma coisa. Meus irmãos falavam muito bem, porque minha mãe era professora. E meu pai era praticamente analfabeto, falava tudo errado. E eu era muito ligada ao meu pai. Então, eu aprendi mais com meu pai. E a gente, geralmente, a gramática, a gente aprende em casa também, né? Às vezes fica difícil, porque eu descobri isso porque meu filho foi fazer faculdade e escrevia bicicleta. E aí ele disse, que vergonha. Pais falam errado, a gente vai falar errado também. A gente aprende e não aprende. Mas eu estive aí em Sorocaba e descobri uma coisa. O pessoal de Sorocaba, não sei se é o paulista no modo geral, mas mais ou menos. Eu achei que eles falam a pronúncia do paulista, pelo menos Sorocaba, onde eu estive. Eles falam muito nós vai, nós foi. Eu senti assim um baque, porque eu também não sei português, mas eu achei estranho, muito estranho. Certas palavras eles falam completamente errado em pessoas formadas até. E eu fiquei, bem, deve ser costume, né? Então é isso. Por quê? Obrigado, Leda. Obrigado. A Leda já tem cadeira cativa nas nossas salas. É uma pessoa extraordinária, interessada, está sempre procurando conhecer. Parabéns por isso, Leda. Nós aprendemos
na escola e em casa. E em casa, nós podemos fazer uma dupla contribuição. Quando os pais são mais cultos, eles ajudam os filhos a ter uma linguagem mais culta. Quando não, o filho que está aprendendo a forma culta traz para casa. E se os pais forem atentos, eles assimilarão aquele conhecimento. Porque se ontem leu o nosso querido João Arlindo o texto "A fé vem pelo ouvir", não é só a fé, o aprendizado também vem pelo ouvir. A lição vem pelo ouvir, o conhecimento vem pelo ouvir. Isso aumenta a nossa responsabilidade como pais de transmitir bons ensinamentos aos nossos filhos. O bom pai, do bom tesouro do seu coração, e eu diria não só do coração, mas também da mente, da inteligência, da razão, do conhecimento, tira as coisas boas. Nós temos esta obrigação e isso acontece. Quanto ao interior de São Paulo, é muito comum que nós tenhamos essa linguagem mais de beira de fogueira. É uma linguagem mais sorta, mais à vontade. E há muito o rotacismo, trocar o L pelo R. Sarta da carçada, soldado mardito, que lá vai porva. Bote isso aí na forma certa, é outra coisa. Ok, obrigado, dona Leda, pela sua participação. Está inscrito o senhor Marcelo Bonifácio, mas antes de passar a palavra a ele, eu quero dizer, JB, que nós transmitimos também pelo Facebook e tem comentários parabenizando pela palestra. A doutora Odalis disse que a palestra foi muito útil, e principalmente porque ela está em processo de aprendizado, porque ela é venezuelana morando no Brasil. O senhor Moisés está falando que a palestra é muito rica e gostaria também de sugerir a palestra sobre a importância da filosofia, que o Dr. JB de Oliveira, em uma de suas palavras, fez menção. Então, está aí as sugestões, e eu vou passar a palavra ao senhor Marcelo Bonifácio, pedindo que seja bem objetivo, para que não haja perca de tempo, né, JB? Boa noite, senhor Marcelo. A palavra está com o senhor. Boa noite, doutor João. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos vocês aqui, dessa sala maravilhosa, dessa faculdade, dessa universidade. Eu não vou falar muito, né, até também por causa do tempo, mas eu já quero agradecer a Deus, né, por ter criado o excelentíssimo Dr. JB, esse mestre. Eu amo as aulas dele também. E, na verdade, eu entrei, embora como um acadêmico de direito, eu entrei nessa aula pobre e vou sair dela rico. Entrei pobre nessa aula e vou sair dessa aula rico. E, terminando em minhas palavras, eu gostaria muito que existisse pelo menos aí umas centenas de milhões ou milhares de professores, de mestres, igual o senhor excelentíssimo doutor JB. A todos uma noite. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Marcelo. Eu estava sentindo a sua ausência. Eu não o vi na sessão de ontem e estava estranhando, porque você também é daqueles que comparecem, que prestam atenção, que aproveitam essa oportunidade dada pela Getro e pelos palestrantes de dividir conhecimento. Você não imagina como nós, que fazemos palestra, nos sentimos gratificados quando as pessoas assimilam o conteúdo daquilo que falamos. Muito obrigado por suas palavras muito gentis. Que Deus nos abençoe a todos. Eu que agradeço muito por poder, o Senhor nos dar essa oportunidade ímpar de poder conhecer a Getro International e também a cada um dos organizadores, o Dr. João, que tem organizado, aí todos que têm contribuído para o nosso crescimento, né? Eu
ministro o evangelho como itinerante, e nós que ministramos principalmente a palavra de Deus, pregadores, oradores, nós precisamos muito de aprender, principalmente o português. E a oratória também que o senhor deu daquela aula me fascinou. Deus abençoe. Obrigado aí, viu? Obrigado pela oportunidade. Tenham todos uma ótima noite. Gostei muito, amei essa aula, estou saindo rico dessa aula. Muito obrigado, senhor Marcelo, pela sua participação. E, como o JB disse, bem disse, não suma. Está inscrita aqui para a próxima participação a senhora Ruth Augusta da Silva. Senhora Ruth, ok. Seu microfone está desligado, senhora Ruth. E agora está melhor? Agora sim. Beleza, obrigado. Então, gostaria de agradecer, né, porque assim, o senhor JB, por essa aula, né, essa palestra, muito importante para nós, porque a nossa comunicação correta é a nossa defesa, da gente se expressar no trabalho, nas vendas, onde nós estivermos, qualquer contrato que assinarmos, prestarmos muita atenção, porque é a nossa ferramenta mais importante, é a nossa interpretação da nossa língua portuguesa. É muito importante para nós, eu só tenho que agradecer, eu lido com comércio e eu sei o quanto é importante, uma vírgula muda toda uma frase, uma oração do que está sendo realizado, né? Então, eu só tenho que agradecer, tá? Muito obrigado, e isso é muito importante para nós, muito importante. Obrigado, Ruth. Você também é uma pessoa sempre presente, sempre querida. Como é que está a sua mãezinha? Está bem? Minha mãe está bem, graças a Deus está bem. Nós estamos em mudança, mas está tudo bem, graças a Deus. Eu vou aproveitar isso. Eu vou aproveitar o que ela falou sobre a vírgula e a diferença que ela pode fazer. Eu tenho um estudo sobre a vírgula. Há um estudo também da Associação Brasileira de Imprensa, que fez um trabalho comentando a diferença que uma vírgula faz. Mas consta que um determinado prisioneiro tinha sido condenado à morte e resolveu apelar ao imperador. E mandou, então, um pedido por um amigo seu que serviu de estafeta. E, chegando lá, o imperador viu o pedido e escreveu: se a lei condena, vírgula, eu não apelo. Mas o amigo, saindo de lá, o amigo dele foi dar uma olhadinha e mudou um pouco a vírgula e ficou assim: se a lei condena, eu não apelo. E aí, com a apelação do imperador, ele foi liberado. Muito bem. JB, nós temos aqui depoimentos no chat. O senhor Elias Gascas diz que a aula foi riquíssima e de muito proveito. E o senhor Antônio Guimarães lhe manda um abraço virtual desde Lisboa e escreve: gratidão, gratidão, gratidão. Parabéns, senhor doutor JB. E também a senhora Marta Merino. Muito obrigada, doutor JB Oliveira, pela excelente palestra. Uma rica aula de português. Meus parabéns. E agora, com a palavra, o nosso querido Sebastião Souto. Boa noite, JB. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelas suas excelentes considerações como mestre que eu é. A pergunta que eu faço é: como que nós poderíamos fazer e como você sugeriria que as pessoas fizessem para que o sabor, o degustar da palavra se torne algo do dia a dia, algo recorrente? Eu fico aqui matutando porque assim realmente é muito bonito ouvi-lo falar. Eu
fico aqui observando, buscando absorver e tal. Como é que a gente faz para poder fazer com que as pessoas queiram saborear melhor as palavras e transformar isso em algo mais agradável no dia a dia? Muito bom, Sebastião. Muito obrigado pela presença, pela participação, pela pergunta. Bom, quando um cozinheiro, um maître, uma dona de casa, quer que a pessoa aprecie o prato que vai fazer, capricha no prato. Porque o gostar não é de quem vai receber o prato, é de quem vai fornecer o prato. Se você fornece um bom prato, bem trabalhado, bem temperado, sem dúvida, ele vai ser apreciado. Nós temos que procurar falar de forma agradável. E, mais uma vez, vou lá, São Paulo, Colossenses 4:6. As vossas palavras sejam sempre agradáveis. E ele diz mais, temperadas com sal. Quem já comeu comida sem sal sabe que é muito ruim. Mas quem comeu comida excessivamente salgada sabe que é pior ainda. Mas ele diz temperada, é no tempero certo, com sal, para que saibais responder como convém a cada um. Eu acho que nós temos que procurar, na forma de falar, tanto na formulação das palavras, na verbalização das palavras, como na escolha das palavras, como na oscilação da forma de falar, no ritmo. Porque se você fala num ritmo monocórdio, se eu estivesse falando desde o começo assim, imagine como seria a situação de vocês que estão me ouvindo. Imagine que eu estivesse desse jeito desde o começo da minha palestra até agora. Seria terrível. Isto é um tom monocórdio, monótono. Nós temos que diversificar, elevar às vezes, falar mais rapidamente de vez em quando, mais lentamente de vez em quando, para dar este sabor diferente e escolher as palavras, escolher os temas, escolher o encaminhamento daquilo que nós queremos fazer para atingir aquilo que eu disse lá atrás na minha palestra, atingir ouvidos, mente e coração. Este é o segredo. Obrigado. Então temos que ser bons regentes. Sim. Ok, doutor JB, obrigado, Sebastião. Nós temos aqui mais comentários. Temos um abraço para o professor JB, diretamente da Califórnia, enviado pelo senhor Fábio Nami, ou Fábio Neime. Muito obrigado por todo esse conhecimento passado para nós. O senhor Arlen Damasceno diz, parabéns, senhor doutor JB, pela excelente palestra, onde tirou todas as dúvidas, principalmente na palavra me. Isso aí. Muito obrigado a todos. A filha do senhor Getro, Sabrina Freire, de 15 anos, quer um livro autografado. Ela é fã do JB. Terei muito prazer em oferecer. Muito prazer, Sabrina. Que ótimo, que ótimo. Então, eu quero, aqui, já caminhando para o final, trazer aqui uma frase também, já que nós estamos estudando a língua, o falar. Eu trouxe aqui essa frase do jornalista Damião Ramos Cavalcante, filósofo brasileiro, paraibano, e ele diz o seguinte: a palavra deve corresponder à ideia, ao fato ou à coisa que exatamente pretendemos externar pela linguagem. A palavra deve corresponder à ideia, ao fato ou à coisa que exatamente pretendemos externar pela linguagem. Então, esta é a preocupação que nós temos na Getro International, que, através de nosso trabalho, de trazer aqui palestras e conhecimento para todos, nós possamos equipar ou aparelhar ou promover o conhecimento de nossos diplomatas civis, humanos e humanitários, para que, quando eles estiverem
trabalhando de posse da chancela, eles também possam estar bem preparados, porque a arma de um diplomata civil humano e humanitário é a palavra, na maioria das vezes. Às vezes, em situações de calamidade, ele pode usar a força, ele pode usar o conhecimento técnico, mas principalmente para que ele possa alcançar as pessoas e trabalhar o lado humano e humanitário que essas chancelas da Jetro lhe proporciona, ele precisa estar bem formado, ele precisa fazer bom uso da palavra e que essa palavra também consiga penetrar no consciente da pessoa com quem ele esteja interlocutando e se aninhe no inconsciente dela, para que ela possa produzir frutos após. E nós, em nome da Jetro International, agradecemos ao Dr. JB por esses ensinamentos passados aqui hoje, e eu convido a você, se você ainda não conhece a Jetro International, que você possa nos procurar. Nós estamos aqui à disposição para lhe atender, para lhe dar as informações necessárias, para que você possa também se tornar um diplomata civil, humano e humanitário. Eu não poderia deixar de falar das nossas próximas palestras. No dia 22, dos 5 às 20 horas, como estar acima de todas as crises. É uma palestra que será proferida pelo Dr. Minoru Ishiko. E eu convido a todos e peço a todos vocês que convidem os seus familiares, convidem os seus amigos, convide também os seus inimigos, porque aqui é um espaço plural, sem dogma, e ouvindo as palestras aqui através da Jetro, ele pode até encontrar uma saída para ter uma boa relação consigo. Então, convide a todos. No dia 29/5, nós teremos, às 20 horas, numa sexta-feira, o segundo Fórum do Policial Cidadão, comandado pela nossa querida diplomata civil humanitária, Creuza Badanay, em companhia da Major Eunice Godinho, comandante da Polícia Militar de Osasco. A senhora quer falar alguma coisa, dar algum recado? Dona Creuza, fique à vontade. Boa noite a todos. Eu só conto com a presença dos senhores, porque será bastante agradável a palavra da Major. Muito conhecimento e atualidade. Ok, muito obrigado, Creuza. A Creuza realmente tem agregado muito à Jetro International e nós agradecemos por isso. E, JB, alguma consideração final? Sim. Duas coisas. Primeira delas, agradecer a todos que se comunicaram, essas mensagens que nós recebemos de outros companheiros que não falaram, mas mandaram a mensagem de Portugal, mandaram a mensagem dos Estados Unidos. Muito obrigado. Obrigado pelos elogios. Obrigado àqueles que estão na sala e que nos prestigiaram. Eu deixei para falar no finalzinho, para que não se esquecessem, sobre o que eu chamei de gerundite. É o uso incorreto do gerúndio. Os irmãos de Portugal gostam de usar o infinitivo. Estou a falar, estou a andar, estou a fazer. Nós gostamos de usar o gerúndio. Estou falando, estou andando, estou fazendo. Perfeito. As duas formas são corretas. São as formas nominais do verbo. Infinitivo, gerúndio e particípio. Mas algumas pessoas misturam as coisas e aí falam, eu vou estar falando. Incorreto. Eu vou estar estudando, eu vou estar anotando. Atendentes de telefone são terríveis. Eu vou estar passando o seu recado para não sei o que, ele vai estar ligando para o senhor. Aqui o que acontece? Pega um verbo flexionado, pega o infinitivo e pega o particípio. Eu vou estar falando. Talvez isto nós tenhamos herdado de scripts de telemarketing. Originalmente eram todos em inglês. E no inglês existe o present continuous tense. I will be talking, I will be eating, I will be selling. Mas nós não traduzimos ao pé da letra I will be, eu vou estar falando, eu vou estar vendendo, eu vou estar comendo. Não.
Existe essa forma lá no idioma inglês. Em português, não existe. Corresponde à nossa forma direta. Eu vou falar, eu vou vender, eu vou fazer. É muito comum nos telefonemas que fazem de telemarketing dizer isso mesmo. Então, por favor, parem com esse gerundite, que é a inflamação maligna do gerúndio. Usem o gerúndio. Eu estou falando, eu estou fazendo, eu estou passeando. Mas eu vou estar falando? Não, eu vou falar. Eu vou estar fazendo? Não, eu vou fazer. Muito obrigado por toda a atenção carinhosa de vocês. Eu pretendo, na próxima semana, falar sobre um passeio pela Bíblia, ou uma viagem pela Bíblia. Obrigado, boa noite. Obrigado, JB. Eu quero aqui agradecer ao pessoal da Europa, porque nós aqui eu estou aqui em Cascais, Portugal. Nós aqui, senhor Antônio Guimarães, nós aqui estamos, já são agora 10 minutos para as 2 da manhã. Então, eu quero agradecer todos os que estão fora do fuso horário, Angola, Europa, de modo geral, e na pessoa do senhor Antônio Guimarães, e gostaria de ouvir, senhor Antônio Guimarães, o senhor está sempre presente e a gente não lhe abre o microfone. Então, o microfone está aberto para o senhor. Quem não sabe, nosso querido Antônio Guimarães é coach aqui em Portugal, profissional qualificado, de sucesso. Então, é um prazer tê-lo aqui conosco. O microfone está aberto, seu microfone está aberto. Muito obrigado, um grande abraço virtual, mas o importante é que sintamos esta vibração e na presença de uma autoridade como o Dr. JB é um privilégio, portanto, multimilhões de bênçãos do Dr. JB e todos os jetrianos que se procuram valorizar para que assim este mundo se possa tornar um espaço onde vale a pena viver. Muito obrigado e uma noite feliz. Muito obrigado, senhor Antônio Guimarães. Uma noite feliz para todos. Em nome da Jetro International, nós encerramos mais uma palestra, mais um espaço de conhecimento, de aprendizado, e nossa gratidão a todos vocês presentes até este momento. Obrigado a todos que nos acompanharam pelo Facebook, e muito obrigado, doutor João Batista de Oliveira, por mais esses ensinamentos. Aqui agora eu me despeço, agradecendo a todos, e os microfones serão abertos para as despedidas. Boa noite, JB. Boa noite, João. Boa noite a todos. Obrigado. Que Deus abençoe. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Cleusa, boa noite. Boa noite, doutor JB. Boa noite, doutor Joaquim. Cleusa. Boa noite, boa noite. Boa noite, Diógenes. Um abraço, que a gente assistiu para Salva. Um abraço. Boa noite a todos da Jetro. Tudo de bom. Tudo de bom. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe. Obrigada. Foi um prazer. Obrigado, dona Marta. Obrigada. Muito obrigada. Com licença de todos, nós vamos encerrar a sala nesse momento. Boa noite. Gratidão, um Sebastião. grande abraço. Um abraço, Sebastião. Boa noite, amigão. Boa noite, doutor JB. Boa noite, Um abraço, JB. parabéns. Boa noite, obrigado. JB, doutor. Deus abençoe o senhor e dê saúde. Amém. Boa noite, João. Forte abraço. Abraço. Boa noite, seu João. Deus abençoe o seu João.